Esse vídeo é para quem acredita em milagres. Alguns de vocês já sabem, recentemente eu passei por um procedimento cirúrgico. Estou bem, graças a Deus, a recuperação tem sido ótima. Mas eu vim compartilhar com vocês do milagre que eu desfrutei nesse processo. Depois de algumas dores e desconfortos e fiz alguns exames, e aí acusou que o meu apêndice estava preso ao meu ovário. Eu vou ler exatamente como estava no laudo para vocês. Apêndice adjunto ao ovário, com encurvamento fixo em sua extremidade e baixa mobilidade. E aí a médica até ela fez um desenho, vou botar aqui pra vocês, onde ela mostra exatamente isso. E ela me falou que é como se a ponta do apêndice tivesse dobrado, prendido ali no, na linhazinha do ovário. Enfim, gente, não sei os termos técnicos. E aí estamos falando de uma jovem que ainda não é mãe, casal de gêmeos vem aí. E isso foi um processo para mim, porque eu não tinha medo nem receio de cirurgia nem nada, porém existia uma certa preocupação, né? Porque envolvia o ovário. E aí, isso foi algo realmente que mexeu comigo, não vou dizer que me desestabilizou, que me abalou, mas era algo que me preocupava um pouco. E aí as minhas orações passaram a ser: Senhor, que o teu Santo Espírito guie as mãos do médico para que ele faça essa cirurgia, ele retire o apêndice dali e que não haja nenhum prejuízo ao meu ovário, que não haja nenhum prejuízo nessa questão no momento de engravidar e tudo mais. E essa realmente foi a minha oração desde o momento em que eu soube desse diagnóstico. Só que eu sempre criei na cura, até porque eu já tinha passado por um processo com o apêndice de cura no ano passado. Algumas pessoas souberam também que eu cheguei a fazer uma tomografia e foi identificado que havia um cálculo no apêndice e que eu precisava operar. E aí ó, corre para o hospital tal, o médico tal já está lá te esperando e tudo mais. E a minha oração no caminho foi: Senhor, eu creio que o Senhor cura. Se for necessário operar, o Senhor vai guiar cada médico, mas eu creio na cura. E aí, no ano passado, quando eu cheguei lá no hospital, as dores já estavam diminuindo e o médico, né, decidiu aguardar antes de ir para a cirurgia em si, né? Fiquei em observação, aquela dor foi diminuindo. Refizemos o exame, eu tinha feito ultrassom e tomografia. Refiz o ultrassom e a tomografia e já não tinha mais nada. Eu provei desse milagre ali, né? E foi nosso motivo de muita gratidão. E na época, eu estava me preparando para ir para Portugal. Né? Eu viajei esse ano, mas eu já estava no processo para viajar. E uma preocupação que veio na cabeça dos meus pais, na minha cabeça, na cabeça das pessoas mais próximas era: e se isso tivesse acontecido com ela sozinha lá em Portugal, como que ia ser? E eu lembro até que quando eu compartilhei com vocês sobre essa situação, eu me emocionei. Foi uma preocupação genuína, natural, né? E eu lembro que o Espírito Santo, na época, ele tratou meu coração, e eu não vou chorar de novo, que ele falou: independente de onde você esteja, tendo pessoas por perto ou não, eu sempre vou estar com você. E ali eu desfrutei daquele milagre que me deu aquela força de, independente de qualquer coisa, eu sei que o Senhor está comigo, Ele está cuidando de mim em qualquer que seja a situação. Então, quando veio de novo outra situação com o apêndice, eu criei que Deus poderia fazer e Ele realmente pode. Mas se chegou, né, a esse ponto da cirurgia, eu também coloquei no meu coração que não vai ser sobre a cirurgia e não vai ser sobre mim, que isso seja sobre Ele. E aí eu orava, eu agradecia ao Senhor por Ele ter colocado os melhores profissionais para cuidarem de mim, né, eu sempre criei, sempre vou crer que Deus pode fazer o milagre. Mas eu também acredito que a sabedoria que os médicos têm, o tanto que a medicina tem evoluído, é também através do Senhor. Então a cura vir por uma cirurgia também é a mão dele. Mas eu tinha aquela convicção de que não era só sobre a minha cirurgia. Então o apêndice era o de menos ali nessa história, né? Então eu orava mesmo ao Senhor, eu me conectei ao Senhor e meu único pedido era o cuidado com o meu ovário. Eu sempre dizia: Espírito Santo, vai guiando a mão do médico, que o Senhor seja os olhos, as mãos, a mente dele, que essa operação seja feita pelo Senhor. E segui. Eu operei na terça-feira, dia 4. Quando foi na segunda-feira, eu comecei a fazer uns bilhetinhos. Que lembra que eu disse que não ia ser sobre minha cirurgia, não ia ser sobre mim, ia ser sobre Deus? É isso. Na segunda-feira, estou eu escrevendo vários bilhetinhos e vou botar a foto aqui do que eu fiz. Isso surgiu na minha viagem para Portugal em 2023 e desde lá eu continuo com isso, né? Eu creio que é uma ferramenta, uma estratégia que Deus me deu, né? Mas enfim. E aí eu escrevendo os bilhetinhos, né? Colocando no envelopezinho tudo bonitinho, e aí eu fiz um quadro. E enquanto eu estava escrevendo isso, veio para eu anotar o que tinha acontecido durante a madrugada. Eu tenho o hábito de anotar tudo o que eu percebo que Deus está me comunicando, ou através de alguma passagem, ou através de alguma música, ou realmente de inspiração que Ele me traz, né? Alguma revelação que Ele me traz, eu anoto tudo, porque isso vai me sustentando nessa caminhada de fé. E eu amo o bloco de notas porque ele aparece ali o dia que foi escrito, a hora que foi escrita, e tantas coisas que o Senhor já me trouxe à memória, e quando eu ia ver, era de exatos 1 ano atrás, 2 anos atrás, naquela mesma data, e Deus estava falando, enfim, maravilhoso. Mas, voltando, eu estava anotando lá, e o que foi que eu anotei? Na madrugada, de domingo para segunda,
tava dormindo já e eu acordei sentindo algo. Não sei explicar, era como se estivesse mexendo. E eu, Espírito Santo, eu tenho que me preocupar com isso aqui, eu tenho que ir pra emergência, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu fiquei assim, sem saber o que estava acontecendo. Levantei, fui ao banheiro e aí eu percebi que aquilo não era uma dor. Eu tava percebendo alguma coisa ali, mas não sabia o que era. E como eu fiquei em paz, o que eu fiz? Eu falei, Senhor, vou crer que é o Senhor que já tá começando a operação e vou dormir. E dormi. Vou botar o print pra vocês. Então, fiquei em paz, dormi. Nem demorei a dormir não, tá? Percebi que não tinha porque eu ficar me preocupando com aquilo, que eu não tinha que fazer nada. Falei, então, vou dormir. E voltei a dormir. E anotei no bloco de notas e continuei escrevendo. Os bilhetinhos foram, não lembro agora, mas foram muitos bilhetinhos. Porque qual era a minha intenção? Todo mundo que entrasse no quarto, enfermeiro, médico, anestesista, camareira, limpeza, copa, todo mundo que entrasse naquele quarto, que tivesse acesso a mim, eu iria entregar aquele bilhetinho, né? Então, escrevi muito ali. Eu falei, Senhor, eu não sei quantos que vai ser, eu só vai inspirando aí. E aí, às vezes, Deus me trazia uma canção, e aí aquela canção me levava a um versículo, e aí eu escrevia. Alguns eram só versículo, alguns era versículo com uma mensagem a mais. Enfim, foram muitas mensagens. E aí todas as pessoas que entravam lá pegavam, algumas pessoas agradeceram, olha, muito obrigada pela mensagem. Foi interessante que a anestesista, ela foi lá no quarto, eu tava com a minha amiga, porque a esposa do meu pai tinha operado no dia anterior. Ai, gente, é outro rolê, outro milagre, outra história, mas enfim, ela tinha operado, então meu pai ficou comigo só à noite, durante o dia ficou uma amiga minha, whatever. E aí, ela foi lá no quarto, falou comigo e tal, a gente se vê na cirurgia. Pegou o bilhetinho dela e foi embora. Quando eu já estava lá na cirurgia, eu acho que uns 15 minutos depois que minha amiga e meu pai tinham me deixado lá pra operar, a anestesista ligou pro quarto, falou com a minha amiga, pediu pra ela tirar foto do que eu tinha preparado lá, né, do quadro, com as mensagens e tal. E assim, ela acabou, né, comentando que o bombom era uma delícia e tal, a balinha que eu tinha colocado dentro. Mas ela pediu pra tirar foto do que tava lá na mesa, que tinha um quadro. Então eu acredito que de alguma forma aquilo falou com ela. Ela não falou, né, não entrou em detalhes, mas eu acredito que de alguma forma aquilo mexeu com ela. E aí tiveram algumas pessoas que agradeceram. Teve uma outra amiga minha que foi me visitar, que é a Camila. Quem ficou comigo foi Flavinha e Camila chegou depois. Ela foi trabalhar, mas ela fez questão de aparecer lá. E eu conheço uma colega dela de trabalho e eu falei, leva pra ela. Né, tipo, não tem nada a ver, mas leva pra ela. E depois ela mandou um áudio dizendo que aquela mensagem era como se fosse o que ela estava vivendo naquele momento. Então, assim, enfim, eu creio muito que aquelas mensagens elas foram resposta para as pessoas, ou resposta para aquilo que eles estavam vivendo no momento, ou talvez porque eles vão viver em algum momento. Ou quem sabe até para ser usado no momento de conversa. Tipo, eu peguei uma mensagem aqui, não serviu para mim, mas aí eu tô conversando com uma outra amiga e eu lembro daquela mensagem e acaba sendo uma resposta para aquela amiga. Enfim, eu orei sobre esses recadinhos, eu falei, Senhor, que seja resposta para as pessoas, que seja sobre você sempre. E aí só o fato de ter sido um canal de bênção para as pessoas, para mim já foi um motivo de muita alegria, de muita honra, né? Mas veio o milagre, né? Quando foi no dia seguinte que o médico ele foi me visitar, até para liberar minha alta e tudo mais, ele falou comigo, ele me mostrou no vídeo que o meu apêndice estava simplesmente solto. Não tinha nada preso, não tinha nada enrijecido, estava tudo normal. Normal. Só que a gente já estava ali, então vamos tirar logo esse apêndice. Já deu problema antes, vamos tirar logo ele agora para não dar problema de novo. Mas aquilo que era a minha preocupação, o meu receio de, poxa, o que vai acontecer quando ele for tirar, soltar o apêndice do ovário? Algum risco pro ovário? Deus já tinha feito a cirurgia antes, né? Ele já tinha soltado para não ter risco nenhum. Gente, só podia ser Deus. Isso não tem como, não tem como. Ele é maravilhoso. Foi tipo assim, filha, não vou te livrar da cirurgia dessa vez, mas fica tranquila que aquilo que te preocupa não vai precisar ser uma preocupação. Ai, gente, eu fiquei tão grata. Eu fiquei assim, na verdade, quando o médico tava falando comigo, era 6 da manhã. Eu não tinha dormido muito legal. Então, sabe aquela ficha que ainda tava caindo assim, ele falando aquilo e eu. Mas não tava preso, e ele mostrando no vídeo, ele, não, tá solto aqui, ó, tá solto, não tem nada enrijecido, não tem, ele tá normal, não tava inflamado. Meu Deus do céu, Deus literalmente na madrugada de domingo pra segunda, ele já fez todo o processo, e o médico só concluiu. Meu Deus! Então, se eu posso resumir aqui um grande aprendizado que eu tenho tido com o Senhor, é que independente do cenário, a minha confiança deve estar sempre nele. Gente, eu continuo crendo. Eu poderia ter sido curada sem mão de médico, sem intervenção de médico, mas Deus usou essa ocasião de cirurgia e tudo mais para me ensinar muitas coisas. Durante esse processo eu aprendi muitas coisas com o Senhor e eu ainda pude ser bênção para outras pessoas. Então desculpa aí o podcast, mas de forma bem resumida eu quero te incentivar a entregar as suas preocupações, a entregar os seus receios na mão do Senhor. Que ainda que existam males pelo meio do processo, Deus vai fazer cooperar para o nosso bem, né? Então
Não desanime daquilo que você crê, não desanime da sua fé, mas também tenha aquela convicção de que eu creio dessa forma, eu declaro dessa forma, mas ainda que não aconteça dessa forma, o melhor vai ser feito porque eu tenho um Deus e Pai maravilhoso, que é bom, que é o próprio amor e que está cuidando de mim a todo instante. Que Deus te abençoe e é isso.